Campina Grande, quinta-feira, 16 de novembro. Hoje comemora-se o Dia do Não Fumar, do combate ao tabagismo. E também, hoje, muitos estão comemorando a Semana da Música. Uma das artes mais belas é a música. Mas eu queria me voltar para aqueles que são usuários do tabagismo. Pare de fumar antes que o cigarro acabe com a sua vida, você pare de existir. E você sabe do que eu estou falando. Há milhares de pessoas que foram vítimas de câncer da garganta, laringe, do esôfago, dos pulmões e sofrem, inclusive, problemas de insuficiência respiratória por causa do cigarro. Então, nesse dia do não fumar, Opção para a Vida aconselha que você pare antes que seja tarde demais. Dentro de instantes, estaremos trazendo a continuidade da nossa meditação, que nós iniciamos ontem. Você também ouvirá o reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo uma reflexão muito importante, que você sabe que as más companhias podem muitas vezes arruinar a vida das pessoas. Por isso, é bom que você reflita juntamente com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Fuja das más companhias. Alguém já disse que um rebanho, uma ovelha negra bota o rebanho a perder. E a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Portanto, não deixe de ouvir o reverendo Hernandes Dias Lopes dentro de instantes trazendo esta breve reflexão. Devo lembrar a todos que nos dias 25 e 26 deste mês, a nossa igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, estará em festa. Estaremos celebrando o 52º aniversário de emancipação eclesiástica e o 43º aniversário do conjunto coral Saracali. Você não pode perder. Anote em sua agenda. Pregará no sábado, dia 25, o reverendo Alexandre Ximenes, especialmente convidado da Igreja Episcopal do Recife. E no domingo, o pastor Orlando. Contaremos ainda com a participação da orquestra da Assembleia de Deus, Louvores Eternais do bairro do Paulistano. Portanto, 25 e 26, vocês têm um encontro marcado com o aniversário da Igreja do Calvário. Não deixe de participar, será uma bênção para a sua vida. Nesse instante, queremos deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes, trazendo esta reflexão. Fuja das más companhias. Há um ditado popular muito conhecido entre nós. Dize-me com quem andas, e dir-te-ei quem és. Nossas companhias revelam muito mais quem nós somos do que quem eles são. Cuidado com as más companhias. O Saltério, o maior livro da Bíblia, o livro de Salmos, abre este livro poético com esta advertência. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Note você uma progressão. Andar, deter, assentar-se. Note ainda outra progressão. Conselhos, caminho, roda. Observe outra progressão. Ímpios, pecadores, escarnecedores. Quando a pessoa começa a dar guarida aos conselhos dos ímpios, aqueles que não levam Deus em conta, daqui a pouquinho eles já se estacionam no caminho dos pecadores. Já começam a observar, a flertar, a agir daquela mesma maneira. Mas finalmente eles vão se assentar na roda dos escarnecedores, sendo um deles. O ímpio é aquele que pode ter uma vida bonita até, mas não leva Deus em conta, os valores são outros, os princípios são outros. Ele não pauta a vida dele por balizas claras de integridade, de verdade, de justiça.
Daqui a pouquinho ele está no caminho com os pecadores. Aqueles que deliberadamente fazem aquilo que Deus condena. Não levam Deus em conta e agora se colocam na posição de opositores, de conspiradores contra a justiça e contra a verdade. Mas aqueles que caminham por essa estrada dos pecadores, daqui a pouquinho estão se assentando na roda, fazendo parte de esquemas, de conluios, de tramas, daqueles que não só não levam Deus em conta e estão na contramão da vontade de Deus, mas que zombam, que escarnecem, que motejam, que dão gargalhadas, bizonhas, bizarras das coisas de Deus, dos valores de Deus. Você e eu conhecemos pessoas que se arruinaram porque andaram com más companhias. Você e eu conhecemos jovens que morreram ainda tão jovens porque se envolveram com o tráfico de drogas, com a vida de prostituição, com a vida de violência. Ou pessoas que estão moral e intelectualmente arruinadas porque abraçaram ideologias perniciosas, perigosas, nocivas. Cuidado, muito cuidado com as más companhias. Elas podem levar você para o abismo. Elas podem enredar você num cipoal que você não vai conseguir sair mais. Elas podem levar você à prática de pecados tão terríveis que vão destruir seu nome, sua honra, sua alma. Então, preciso dizer a você com todas as letras, hoje é dia de fugir das más companhias. Este homem, ele é um exemplo de fidelidade. Ele era fiel a Deus, em tudo que vocês possam imaginar, fiel inclusive em devolver a Deus o que é de Deus, coisa esta que muitos de nós que somos filhos de Abraão ainda não aprendemos essa lição com ele, ainda não aprendemos, muitos cristãos não aprenderam essa lição que Abraão nos deixou para nós obedecermos, ou atentarmos ou considerarmos. Lá na carta do escritor sagrado aos Hebreus, capítulo 7, versículos de 1 a 10, o seu nome é citado como sendo um homem que foi fiel a Deus, em devolver a Deus o que é de Deus. Aí eu quero perguntar, você tem sido fiel a Deus? Não adianta a gente aprender através da biografia de Abraão se a gente não estiver aplicando à nossa vida alguns desses exemplos. Mas vamos ler lá, capítulo 7 de Hebreus, verso de 1 ao verso 10. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, principalmente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Verso 4, considerai, pois, como era grande este a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais,
os quais recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Melquisedeque, ele é um protótipo de Jesus, o Filho de Deus. Inclusive, o escritor sagrado aos Hebreus, que escreveu essa epístola, essa carta aos Hebreus, com o intuito de persuadi-los a crer e admitir que Jesus era realmente o Messias enviado à casa de Israel, fala de Melquisedeque como citado como exemplo de quem não tinha genealogia. Ninguém sabe quem era o pai desse homem chamado Melquisedeque, nem mãe, nem pai, nem ninguém. Ele surgiu sem ninguém saber a sua origem. Então é um protótipo de Jesus no sentido de ser uma figura, simbolicamente falando. E este homem chamado Melquisedeque, ele era sumo sacerdote, rei de Salém, rei de paz. Só Jesus é que é considerado o príncipe da paz. E ele se comparou, ele foi considerado o príncipe da paz. Então, este homem, que era conhecido na história de Israel, recebeu os dízimos do Senhor quando Abraão voltou da matança dos 4 reis. Então, dos despojos, ele deu o dízimo de tudo. E meus irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. A maior prova de que a prática do dízimo, para alguns cristãos que defendem, o dízimo faz parte da lei, a gente está na dispensação da graça, isso não tem mais sentido hoje para a gente. Puro engano, ledo engano. Sabem por quê, irmãos? Porque nos dias de Abraão, a lei não existia, ainda não fora dada, a lei fora dada por Moisés. Então, antes da lei, a prática do dízimo era normal, era algo já comum entre o povo. Abraão entregou o dízimo muito antes da lei existir. A lei passou o dízimo foi inserido na lei de Moisés, ele inseriu na lei, então passou a fazer parte. O dízimo está lá no livro de Levítico. E aí alguém diz assim, mas a gente está na dispensação da graça, então a lei não tem mais sentido hoje. Irmãos, pense no que eu vou dizer agora, grave isso que eu vou lhe dizer agora. Se a lei, hoje, que não está, a lei cerimonial, que a lei moral está em vigor hoje, é a lei cerimonial, e alguém disse que a prática do dízimo fazia parte da lei cerimonial, se hoje essa lei cerimonial, que está inserida a entrega do dízimo, devolver o dízimo do Senhor, Jesus não teria citado. E quando Jesus disse, dai a César o que é de César e devolver a Deus o que é de Deus, está falando do dízimo do Senhor. Lá em Mateus 23, o Senhor repreendeu os fariseus que estavam ridicularizando, estavam criticando, censurando Jesus, porque ele, num determinado momento, mandou que Pedro fosse pescar um peixe, porque estavam falando que ele não estava pagando os impostos de César, e o Senhor mandou que Pedro fosse pescar. Ele, quando pescou, vieram 2 moedas, olha, uma por mim, outra por ti, vai dar a César o que é de César. Estava falando, devolva os tributos, e Jesus não tinha obrigação de pagar tributo, não havia essa obrigação para Jesus, ele não tinha necessidade, melhor diria. Por quê? Porque na promessa que Deus fizera ao seu ancestral Davi, o rei Davi, aquele que derrotasse o filisteu, o Senhor, o rei Davi tinha dito, olha, ele ficará isento de pagar impostos à sua geração, e ele casará com a filha do rei. E Jesus era da família do rei Davi. Na árvore genealógica, Jesus era descendente de Davi. Então Jesus estava desobrigado, mas para que não houvesse qualquer censura, qualquer crítica, qualquer comentário contrário a isso, ele vai, paga lá o tributo por mim e por ti, pega essas 2 moedas, uma é minha, outra é tua. E lá em Mateus 23, se você quer admitir que o dízimo não fazia parte da nossa dispensação, risque ou rasgue da sua Bíblia Mateus 23. Rasgue. Por que eu estou dizendo isso, que você não deve fazer? Mas
derrubar essa ideia que, não, hoje a gente não tem responsabilidade de entregar o dízimo. Mateus 23, 23, grave o que é que está escrito lá. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque entregais o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, e desprezais os preceitos mais importantes da lei, a fé, a justiça e o amor. Devíeis fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que é que você entende com essa comparação analógica que Jesus faz? Devíeis fazer estas coisas, ou deveis continuar a fazer estas coisas, e não deixem de fazer aquelas. Que é aquelas que eles estavam deixando de fazer? Entregar os dízimos do endro, do cominho e da hortelã. Então o dízimo é bíblico, tanto antes da lei, inserida na lei e depois da lei, na dispensação que hoje nós desfrutamos da graça. Então Abraão é um exemplo de um homem fiel, no mínimo. E lembre-se que Jesus disse: quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Se alguém não é fiel no pouco, muito menos. Se alguém não é fiel a Deus, no mínimo que Deus pede, muito menos a qualquer outra responsabilidade que diz respeito à sua fidelidade. Então Abraão é este exemplo. E por último, irmãos, para a gente concluir, este homem, ele foi quem deu à luz a uma geração, a uma raça, que ela existe hoje, ameaçada até de ser destruída, ameaçada de ser aniquilada, que é o povo hebreu, é o povo judeu, agora mesmo, nesse exato momento. Tantas ameaças que Israel já sofreu, mas Deus está honrando a sua promessa feita àquele homem. Inclusive, há um texto que eu gosto muito de citar lá em Zacarias capítulo 2, versículo 8, diz que Deus tem um apreço tão grande por Israel, tem um amor tão profundo por aquela raça, por aquela gente, que ele diz: ai daquele que tocar neste povo, porque quem toca em Israel está tocando na menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus. Vocês já pensaram como é que Deus trata aquele povo? Dada uma promessa que Deus até hoje mantém de pé. Israel incontáveis vezes foi ameaçada de ser destruída, de ser aniquilada. O Ahmadinejad no passado afirmava: vamos riscar, dizia ele, vamos riscar Israel do mapa. Esse homem nunca mais ouvi falar nele. Esse homem dizia, palavras dele: nós vamos dar um banho de sangue em Israel, como nós estamos vendo nesses dias. Onde está esse homem? Nunca mais ouvi falar, não sei nem se ele está vivo. Ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus. Inclusive, eu quero dizer para os irmãos que pode ser que Israel seja até ameaçada de ser, como está sendo hoje, de ser riscada do mapa. Mas o Senhor nos diz em sua palavra, em Jeremias capítulo 1, versículo 12: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. A palavra do homem falha, mas a de Deus jamais. Ela é infalível, louvado seja o nome do Senhor. Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então este homem, Deus está honrando, até hoje tem honrado aquilo que o Senhor havia prometido. O Senhor não tem falhado, o Senhor tem honrado. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E eu quero terminar, meus irmãos, dizendo para vocês que se há um povo na terra que Deus, eu posso até usar aqui uma linguagem assim figurativa, se orgulha desse povo, chama o povo hebreu. Obrigado. Por quê? Porque esse povo, meus irmãos, tem como regra de fé e prática, tem como bússola, tem como código de vida a palavra de Deus. E eles são capazes de dar a própria vida, porque aprenderam com Abraão. Abraão chegou ao ponto de tirar, numa linguagem assim figurativa, tirou a vida do seu próprio filho, e deixou isso como exemplo para toda a nação de Israel. E o povo hebreu
o judeu. Você está vendo isso na mídia. Dezenas, centenas, milhares e milhares de jovens, inclusive muitos jovens brasileiros, nesse momento em que foram convocados para defender a sua terra, eles vão tudo com alegria. Como é que uma pessoa vai para uma frente de guerra, de batalha, sabendo que poderá ser vítima dessa guerra e vai com alegria? Muitos estão indo cantando, louvando a Deus. Isso é algo sobrenatural, isso transcende a nossa imaginação. Como é que alguém vai para um campo de batalha, um campo de guerra? Inclusive eu estava vendo, não sei se alguém na época que a gente viajou, dentre as nossas excursões, um jovem chamado Dan. Ele é guia turístico. Eu até expus umas fotos abraçado com ele numa das nossas excursões. Ele foi convocado para ir, ele está lá no campo de batalha. Dan, eu mostrei isso para o Joacil. Eu acho que ele, um jovem novo, menos de 40 anos, menos de 40 anos, jovem, cheio de vida. Aqui no Brasil, muitos jovens, moças, porque o exército de Israel, os rapazes, eles servem por 3 anos, as mulheres por 2 anos. E esse povo tudo entusiasmado, nós vamos defender a nossa terra, vamos defender o nosso povo. Isso é, meus irmãos, compromisso que alguém tem e demonstra por sua terra, por seu povo, ao ponto de não poupar a sua própria vida. Eles aprenderam isso com Abraão. E eu quero terminar dizendo que os muçulmanos, os islâmicos, eles, mesmo sem ter um conhecimento como nós temos do Deus da Bíblia, eles fazem por Alá. Eles acreditam que quanto for o maior número de pessoas que eles matem, inclusive a gente está vendo cenas macabras. Hoje à noite eu vou estar pregando sobre 10 acontecimentos apocalípticos, e eu gostaria de poupar os irmãos, mas vocês estão vendo isso na mídia, cenas macabras, horripilantes, estarrecedoras. 40 crianças sendo decapitadas, degoladas, soldados que estão lá defendendo sua terra, sua pátria, sua sobrevivência como nação, estão sendo cena terrível. 2 soldados foram colocados e eles estão mandando isso para todo mundo, para chocar o mundo, de pés descalços, com a farda de sua pátria, do seu exército. Coloca lá atrás algo que seja com combustível, gasolina ou alguma coisa assim, traz e vem como uma espécie de um rastro de pano, todo umedecido com aquele álcool, vem até aqui as costas, e eles ateiam fogo lá e vem queimando. E quando vem queimando pelas costas, vai tomando conta do corpo. E essas pessoas, esses 2 militares, morrem agonizantes. Parece coisa... Irmãos, isso foi inspirado lá no inferno, um negócio desse. A gente sente naquela hora. Tem pessoas que nem suportam ver uma cena dessa, mas está lá. Isso não é boneco, não. São pessoas humanas sendo queimadas. Famílias, pai, mãe, filhos e avós, que são colocados dentro de amarrados todos e em volta colocam pneus e tocam fogo. As pessoas são queimadas vivas. Isso é terrorismo. E aí Deus levanta para destruir o quê? Uma nação que é a menina dos olhos de Deus. Aí fica, meus irmãos, agora 2 versões. Israel está destruindo a faixa de Gaza e matando civis, pessoas inocentes. Irmãos, aquelas pessoas inocentes que estão morrendo, elas estão servindo de bucha de canhão, de escudo, para que os terroristas não sejam alcançados. A gente tem que esclarecer isso ao povo, ninguém sabe disso. Israel atacou um hospital, eles vão lá suponhamos aqui para a gente, chega lá no hospital da FAP, obriga a direção do hospital da FAP a eles instalarem lançadores de mísseis para o território de Israel, e se não permitirem eles instalarem, eles são mortos. E aí eles começam a jogar aqueles mísseis lá do hospital da FAP. Estou citando uma ilustração aqui figurativa para que vocês entendam.
E aí, quando Israel detecta que é dali que está saindo, Israel vai se defender. Israel nunca ataca, sempre se defende. Então, quando os mísseis destrói lá aquele local onde estava saindo os mísseis, aparece a mídia defendendo. Israel destruiu barbaramente um hospital, suponhamos, o hospital da FAP. Pessoas estavam lá, idosos, crianças para ser operadas, tratamento de CA e tudo mais. Isso é desumano. Mas quem foi que teve a atitude desumana? Os próprios terroristas, foi quem usaram o local indevido para que pudesse então servir de lançamento de mísseis. Isso é covardia. Então o povo não sabe disso. A mídia aqui no Ocidente torce tudo. Eu fico doente quando às vezes eu nem gosto de ver, nem gosto de assistir determinadas notícias que saem aqui nessas mídias comprometidas com tudo que é de esquerda. Eu nem perco meu tempo, fico doente quando eu vejo isso é uma mentira, isso é uma falsidade, não é assim. A versão é essa. Eles fazem de crianças, de setores como hospitais, locais assim, onde tem abrigo de idosos, eles colocam aquilo ali como sendo lançadores de mísseis. O povo precisa de saber disso. Então, meus irmãos, como eu estava dizendo, comparando ao povo hebreu que vai para a frente de guerra, lutar pela sua sobrevivência, e eles vão cantando e louvando a Deus, Satanás faz diferente. Os muçulmanos, eles acreditam que com a morte deles, homens bombas, e que destruíram o maior número de cidadãos civis, pessoas inocentes, eles vão ter no paraíso, entre aspas, um paraíso de moças morenas, dos olhos verdes, virgens para serem desposadas. Essa é uma mentira do diabo para que eles em busca de ter um paraíso, com mulheres, moças virgens, morenas, dos olhos verdes para serem desposadas. Essa é uma mentira, é um engodo de Satanás, e eles creem nisso, e é nessa crença que eles vão destruir muitas vidas, como chegaram lá, agora recentemente, Israel celebrando a festa dos tabernáculos, chegaram lá numa festa em que estavam muitos jovens, inclusive brasileiras, pelo menos até ontem à noite, 3 brasileiras foram barbaramente assassinadas. Eu estou saindo um pouquinho, irmãos, para mostrar do nosso estudo que aqueles que são filhos de Abraão estão pagando um preço muito caro pela sua sobrevivência, mas eles estão de pé. Eles vão vão para o campo de batalha de pé, sabendo que muitos deles vão morrer. A Aline, que foi a nossa guia turística, por 3 excursões que nós realizamos, está grávida. Conheci pessoalmente uma pessoa, um doce de pessoa, assim, no sentido educada, fina, culta, muito preparada, está com um filhinho de 1 ano e 3 meses, está grávida agora. O marido dela foi convocado, e ela disse: meu marido está lá na guerra, no campo de batalha, mas eu estou aqui cuidando dos meus filhos, fazendo lives, mostrando o drama. Vocês imaginem, se coloca no lugar de uma guia turística como a Aline, um Dan, se coloque no lugar de um judeu que está lá. Eu vou para a guerra, sei que eu posso morrer, mas eu morro, derramo meu sangue pela minha nação. Como seria diferente em nosso país se o povo brasileiro pensasse assim? Mas esse povo não pensa diferente, sabe por quê? Pensa diferente ou não pensa como nós, irmãos, porque eles têm um compromisso com Deus, dada a fé que eles honraram do patriarca Abraão. Fiquemos em pé. Pai, eu quero nesse momento te agradecer, porque estamos encerrando. Não é possível nós descrevermos tudo a respeito da biografia do pai Abraão, mas pelo que nós ouvimos e pelo que conhecemos e cremos, sabemos que ele deixou um grande legado, uma grande lição, como exemplo de fé, obediência, um homem que tinha comunhão contigo, um homem que era fiel, um homem que tinha um compromisso de honrar a tua palavra, pelas promessas que o Senhor lhe havia feito. E nós agora queremos te pedir, ó Pai, através desta oração, por Israel. Tem misericórdia daquele povo que se chama pelo teu nome, Senhor,
que tu envies anjos com espadas desembainhadas para guardar toda a região do estado de Israel, que todas as fronteiras, Senhor, que estão agora sendo ameaçadas de ser, ó Deus, tomada como uma guerra já deflagrada, Senhor, tem misericórdia para ser destruída. Sabemos que isso não vai acontecer jamais, porque aquele povo é o povo que se chama pelo teu nome, é o povo que tu escolheste, Senhor, através de Abraão, para abençoar todas as famílias da terra. Não obstante, muitas nações que hoje se levantam contra Israel têm sido abençoadas graças a este homem que tu levantaste. E, ó Deus, nós cremos que a tua palavra há de prevalecer, porque tu mesmo disseste: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ouve a nossa oração como igreja, intercessoriamente, por toda a nação e por todo o estado de Israel. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Acredito que você foi profundamente abençoado através da palavra que nós ministramos, e amanhã não perca outra vez o programa Opção para a Vida, quando estaremos transmitindo uma outra palavra e uma mensagem que vai falar certamente ao seu coração. Até amanhã.